Olá pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando mais uma segunda-feira com tudo aqui do Inspire-se. E o Inspire-se de hoje está incrível e é um prazer ter você mais uma segunda-feira aqui comigo. E no Inspire-se de hoje nós falaremos um pouquinho mais sobre inchaços. O verão vem se aproximando e a gente sabe quando as temperaturas se elevam, o nosso corpo acaba inchando um pouco mais. Como entender esses inchaços, saber se realmente é um inchaço, não é gordura e como prevenir esses inchaços. Nós vamos conversar hoje aqui no Inspire-se. Vou te ensinar também uma receitinha super prática e fácil para você fazer na sua casa, ingerindo uma proteína de uma forma super tranquila. Quem não gosta de ovo, tá enjoado de comer ovo do mesmo jeito, omelete, enfim, fica no Inspire-se que você vai ver uma receita deliciosa e facílima com ovo que vai salvar a sua dieta. E a Mari vai estar aqui com a gente com o Nutrindo Ser, trazendo muito conteúdo sobre nutrição e também sobre o fisiculturismo. E o Dr. Breno também, mais uma vez aqui com a gente, compartilhando muito conteúdo sobre dermatologia. E aí, vamos conferir? E agora nós vamos falar um pouquinho sobre inchaços. Conforme as temperaturas vão subindo, os inchaços vêm aparecendo cada vez mais. Mas eu quero tirar algumas dúvidas de vocês. Eu sei que muita gente às vezes acha que está inchada e na verdade está com gordura localizada, e outras vezes acha que está com gordura localizada, mas na verdade está inchada. Eu quero desmistificar mesmo e mostrar a diferença de uma coisa para outra e o que pode ter causado um inchaço e o que pode fazer você realmente estar com gordura. Então, quando a gente fala de inchaço, nada mais é do que aquela retenção por algum motivo, tá? Então, quando o tempo está muito quente, nosso corpo naturalmente, ele retém um pouco mais de água para fazer com que tenha uma reservinha de água ali por algum motivo, por conta das altas temperaturas externas. Então, o calor é sim um motivo que leva o nosso corpo a reter um pouco mais de líquido. Outra coisa que faz a gente reter muito líquido é o consumo de sal. Então, quanto mais sal a gente consumir, quantidade de coisas altamente salgadas, vai fazer com que o nosso corpo retenha mais líquidos também. Então, se você está buscando aí, quero desinchar, quero ficar mais sequinha para o verão, tenta consumir um pouco menos de sal e de sódio também, tá? Outro ponto que também faz a gente inchar bastante, principalmente membros inferiores, é o uso do salto. Tá? Então eu gosto muito de usar salto, mas a gente tem que cuidar também, chegar em casa, tirar o salto, fazer exercícios físicos que fazem ali ter uma musculatura mais ativa em membros inferiores e assim evita ter uma fraqueza ou um inchaço muito grande nos membros inferiores. O sedentarismo também é algo que faz a gente inchar muito. Então, quanto mais sedentário a gente é, menos o nosso sangue circula, menos a nossa musculatura é fortalecida. E aqui na nossa panturrilha, a gente tem algo que a gente chama de segundo coração, tá? Por que segundo coração? Nosso primeiro coração está aqui no peito e é ele quem faz força, o nosso músculo do miocárdio, para mandar sangue lá para as nossas mãos, para os nossos dedos dos pés, cabeça, enfim. Já quando o sangue ele chega lá na pontinha do dedo do pé, ele tem que subir de volta. E quem faz essa força é os músculos, para fazer com que esse sangue ele volte a circular. Então, a gente está indo, quando é de baixo para cima, a gente está indo contra a gravidade. Então, a musculatura da panturrilha ela é muito importante, porque ela é que faz com que o corpo consiga ter força e mandar esse sangue de volta ao coração. Então, o nosso segundo coração é a panturrilha. Mas, doutora, o que isso tem a ver com o inchaço? Tudo. O que isso tem a ver com a retenção hídrica?
Tudo, porque quanto menos nosso sangue circula com facilidade, mais inchado também ficam os nossos membros, mais retenção a gente tem nos vasos, tá? Não só os vasos que são os nossos vasos sanguíneos, mas nossos vasos linfáticos, que é onde está a linfa, e a linfa nada mais é do que um líquido. Então, quanto menos eficiência nos vasos sanguíneos, também menos eficiência nos vasos linfáticos. Isso faz com que a gente acumule mais retenção em membros inferiores. Quando a gente toma pouca água também, a gente acaba inchando um pouco mais, retendo um pouco mais. Sim, porque quanto menos água a gente dá para o nosso corpo, ele fica com medo. Bom, quando ela vai me dar água de novo? Será que vai demorar? Será que vai ser daqui 12 horas só? E aí o nosso corpo ele faz o quê? Ele acaba retendo um pouco mais de água para não perder. Bom, se eu só tô com esse pouquinho de água aqui e eu vou demorar para ganhar, eu não posso perder o que eu tenho. Então ele acaba retendo um pouco mais de líquido também, tá? Então isso também faz com que a gente retenha mais líquidos. E no próximo Inspire-se eu vou ensinar para vocês a fazer uma autodrenagem, como você mesma na sua casa, sem precisar ir num profissional, você consegue se autodrenar membros inferiores, braços e abdômen. Também a face. Então, semana que vem, você que tem muito inchaço, precisa estar aqui comigo. Mas levando em consideração as diquinhas que eu já passei aqui hoje, você já consegue melhorar em muito a sua retenção e se preparar já para o verão que está chegando aí. Agora eu vou deixar vocês com o Nutrindo Ser, com a Mari, e daqui a pouquinho eu tô de volta com uma receita deliciosa, fácil e rápida, que vai auxiliar muito na sua dieta. Mari, é com você! Obrigada, Regina. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Momento Nutrindo Ser e hoje o assunto vai estar muito mais profundo e eu tenho certeza que vai impactar a sua vida. O tema de hoje é como a jornada da transformação pode impactar a vida a dois. E para falar esse assunto com mais propriedade e de forma mais profunda, eu trouxe aqui uma psicoterapeuta especialista em casais, que é a Renata de Paula, que ela vai explicar de forma muito mais profunda como que realmente funciona isso. Seja muito bem-vinda, Renata. É um prazer te receber aqui hoje. E conta um pouquinho para a gente da sua história. Muito obrigada, Mari, pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Bom, eu sou Renata de Paula, tenho 40 anos, sou psicoterapeuta, já atuo na área há 7 anos e hoje a minha especialidade é em relacionamento. Eu atuo resgatando relacionamentos. E a gente sabe, né, que o processo de transformação corporal, seja emagrecimento, seja para ganho de massa magra, afeta o lar, né, a rotina familiar. E, Renata, explica para a gente um pouquinho o quanto realmente isso impacta ou se a proporção não é tanto assim. Mari, se o casal está alinhado dentro desse processo de emagrecimento ou de qualquer evolução corporal que seja, o processo é mais fácil. Agora, quando só um tem uma rotina mais regrada, mais disciplinada e o outro não acompanha, acaba que se torna um pouco difícil e ainda geram-se muitos conflitos, né? Eu atendo algumas mulheres em que elas têm uma disciplina, elas cuidam do corpo, elas praticam atividades físicas, elas têm o hábito de ter uma rotina mais saudável. E os parceiros acabam não tendo. E o que acontece? Isso gera muito conflito, sim, e até uma própria insatisfação. Porque o que acontece? A mulher começa a olhar para ela e perceber, meu corpo está mudando, eu estou bem fisicamente. E ela olha para outra pessoa que não cuida da aparência, não cuida do próprio corpo. Não é que no relacionamento seja só isso, mas o ser humano ele é muito visual. Então, quando ela começa a perceber que ela está praticando esse autocuidado, isso está influenciando a autoestima dela e o outro não está, acaba atrapalhando muito e gerando muitos conflitos dentro do relacionamento.
Renata falou uma coisa bem interessante em relação a casal mesmo, né? Precisa ter essa conexão e quando a pessoa não está feliz com o próprio corpo, com certeza essa conexão ela fica comprometida, né? Fica. Então acaba prejudicando. Mais alguma observação? Eu vou deixar aqui o Instagram da Renata, tá, gente? Para quem quiser acompanhar ela, ela põe muito conteúdo interessante, tá? Então, para vocês entenderem um pouco mais que uma transformação, uma reconstrução interior vai muito além de atos, né? A gente precisa fazer o nosso emocional, a nossa conexão com a gente mesmo se tornar muito sólida e muito consistente. Então, Renata, eu te agradeço por ter ficado aqui um pouquinho com a gente Muito hoje, obrigada. por trazer o seu conhecimento. Para mim foi um prazer, uma satisfação ter você aqui comigo. Para mim também é uma honra. Agradeço ao convite, Mari. Eu quero deixar uma mensagem para as pessoas que estão assistindo, os casais, as mulheres, os homens, enfim. Quem está num relacionamento, quem quer entrar num relacionamento, nós estamos vivendo tempos difíceis, onde as pessoas acreditam que elas não têm que suportar muitas coisas, e óbvio que tem coisas que a gente não tem mesmo, mas as coisas ficaram super descartáveis. E eu acredito muito na família, eu acredito muito no amor, eu acredito em casamentos que se resgatam, porque eu, né, resgatei o meu, e eu acredito que quem de fato quer viver um amor, Mari, vai viver. Só que entendendo uma única coisa, dentro do relacionamento nós afloramos todas as nossas feridas emocionais. Feridas essas que foram geradas na nossa casa da nossa infância, na nossa primeira infância, na nossa adolescência e também feridas que trazemos de relacionamentos passados. Então, quando a gente não ressignifica essas memórias, quando a gente não trata isso, nós vamos explodir dentro do nosso relacionamento atual. E muitas vezes nós perdemos grandes oportunidades de ser felizes e de viver sim uma história de amor linda por conta das nossas feridas emocionais. Então, busquem ajuda, porque vocês merecem ser felizes, nós merecemos, todo mundo merece. E o amor é a única coisa que cura a humanidade de todas que a gente está vivendo nos dias atuais, né? É verdade, muito profundo isso. Então, hoje vou ficando por aqui e espero vocês semana que vem aqui ligadinhos comigo. E lembre-se sempre, toda transformação, ela vem de uma decisão. Então, decida hoje a transformação que você quer na sua vida. Um beijo. É com você, Regina. Desde o início, sempre tivemos uma certeza: oferecer muito mais do que produtos sem glúten e sem lactose, proporcionar a você opções saudáveis de verdade e que, além de nutritivas, fossem práticas, sustentáveis e muito gostosas. Criamos nossas receitas embasadas nos estudos científicos mais recentes, seguindo a linha da nutrição funcional, alimentação paleolítica e low carb. Substituímos as farinhas sem glúten refinadas por tubérculos, trocamos os óleos vegetais inflamatórios por gorduras naturais e saudáveis e fomos além. Buscamos fornecedores locais e orgânicos, escolhemos embalagens atóxicas e biodegradáveis e planejamos uma cozinha totalmente livre de contaminação de glúten e leite. Assim nasceram os produtos Veritá. Esperamos que a paixão que colocamos em cada detalhe seja sentida por você e faça a diferença na sua vida. Veritá. Saudável, de verdade. E agora eu vou ensinar uma receita deliciosa para você. Eu sei que pão com ovo é uma coisa muito necessária na nossa vida. E às vezes a gente enjoa de ficar fazendo pãozinho lá, o ovinho de qualquer jeito e jogando dentro do pão. Então é bom a gente incrementar, mudar um pouquinho, mesmo assim continuar comendo pão com ovo, só que de uma maneira muito mais deliciosa. E é isso que eu vou mostrar hoje para vocês, tá? Um pão com ovo, só que gourmetizado, vamos dizer assim. Então, a gente vai precisar de alguns ingredientes, poucos ingredientes, e assim, é super fácil de fazer e vocês vão amar, eu tenho certeza. O que vamos precisar então? Do ovo, né? Se é pão com ovo, a gente vai precisar do ovo. Então, a gente vai precisar do ovo já cozido, tá? Eu estou com 2 aqui, então vai muito da quantidade que você vai fazer. Se você vai fazer uma quantidade um pouquinho maior, você usa 2, senão um ovo já é o suficiente, tá? A gente vai precisar de 1 colher de requeijão light, então aqui eu tenho, tá?
A gente vai precisar de alguns temperinhos, então pode ser temperinho verde, orégano. A gente vai precisar um pouquinho de cenoura ralada, sal também um pouco e mussarela também um pouquinho, tá? E claro, o pão da sua preferência, tá? Se você prefere o pão de forma, pode ser o pão de forma. Se você prefere o pão integral, o pão sem glúten, enfim. O pão da sua preferência que você come lá todos os dias de manhã. Vamos lá, então? Para fazer é muito simples, mas vocês vão ver o quanto fica delicioso. Vocês podem comer no café da manhã, à tarde, à noite, até o jantar pode ser isso aqui, porque tem proteína, tem fibra, enfim, é uma refeição bem completa. Para começar, então, a gente vai pegar o ovo, tá? Vou pegar meu ovinho aqui, que já está cozido, tá? Então, começa cozinhando o ovo. Quando o ovo já tá cozido, você vem com ele aqui, ó, e você vai amassar esse ovo, tá? Então, você vai deixar ele, ó, deixa eu só cortar ele aqui, isso, ó. Você vai amassar ele, amassa bem, ó, a gema com a clara, você vem amassando, pode ser com garfo, assim que nem eu tô fazendo, ó. Você vem amassando, tá? Amassa bem, bem, ó. Vem amassando, amassa, sem dó. Eu mesma já enjoei algumas vezes da maneira que eu comia o ovo, tá? De manhã, e eu sempre como ovo de manhã. E aí eu fui inventando formas mais incrementadas de comer, para não parar de comer o ovinho. E essa aqui agora é uma das minhas preferidas, tá? Façam na casa de vocês. Aí, quando o meu ovo ele já tá triturado, ó, que nem tá aqui, a gente vai vir com uma colher de requeijão, ó, e vai misturar aqui no ovo. Então, vamos lá. A gente coloca aqui uma colher de requeijão. Misturei o requeijão, eu vou vir com a cenoura, tá? Ai, doutora, mas eu não gosto de cenoura. Então, deixa sem cenoura, tá? Ai, eu não gosto de cenoura, mas eu amo abobrinha. Então, rala a abobrinha, tá? Então, quem vai incrementar é você. Ah, eu não gosto de cenoura, mas eu gosto de palmito. Enfim, coloca um pouquinho de palmito, beleza? Quando pegou essa consistência aqui, a gente vem com o sal. E aí, coloca sal a gosto, a quantidade que você gosta. Eu não gosto de muito sal, então eu nunca coloco muito. E os temperinhos. Então, aqui eu tô usando um temperinho verde, salsinha e cebolinha e um pouquinho de orégano. Quando você misturou tudo, ó, termina de misturar bem, para também o sal, né, o sal conseguir espalhar. Quando você terminou de misturar, você vai fazer o quê? Você vai vir com esse creme que virou. Tá vendo que virou um creme? Você vai vir e vai passar no pão, tá? Fica bem incrementado. Foi. Ó, quando eu terminei de espalhar, ó, espalhei bem. Tá vendo? Agora, olhem bem como ficou. Deixa eu pôr aqui pra vocês verem. Estão conseguindo ver? Então, olha como ficou. Espalhei simplesmente no meu pão. E aí, o pão da sua preferência aí. Quando tá bem espalhado, eu vou pegar alguns pedacinhos de mussarela e vou colocar por cima aqui, ó. Venho aqui, até que tampe tudo. Assim. E aí, se você tiver air fry na sua casa, você vai lá e vai colocar na air fry para dar uma derretidinha nesse queijo. Se você não tem air fry, você pode pôr no forno. E se você não tem forno, você pode pôr um pouquinho no micro-ondas, tá? Então, eu vou lá colocar no micro-ondas e daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês como ficou. E agora, tirei do micro-ondas a minha receita. E agora, eu vou cortar, então, para mostrar para vocês como que ficou essa receita, enfim, por inteiro. Vamos lá? Vamos experimentar junto? Então, eu vou cortar aqui. Ai, que delícia! Gente, olha isso aqui. Alguém disse que é ovo isso aqui? Olha que lindo! Olha que delícia! E aqui é uma refeição muito completa. A gente tem o carboidrato, a gente tem fibra, temos a proteína, tá? Tanto do queijo quanto do ovo. E agora eu vou provar então. Vou pegar aqui.
Cortar um pedacinho menor. Vamos lá? Muito bom. Nem diz que tem ovo aqui junto. Parece uma pizza. Uma pizza saudável. Sem comentários. Maravilhoso. Simplesmente façam na casa de vocês. Eu tenho certeza que vocês vão amar. É prático, é rápido, é saudável e é uma opção para você não abandonar o seu ovinho todas as manhãs. E quem fizer, me marca lá no Instagram, que eu quero ver vocês se inspirando em nós e fazendo receitas maravilhosas e saudáveis aí na sua casa. E agora quem vai estar com vocês aqui no Inspire-se é o Dr. Breno, trazendo muito conteúdo sobre dermatologia. Dr. Breno, é com você. E mais uma vez aqui com o Dr. Breno, mais uma semana aqui com a gente, trazendo conteúdo de qualidade. Doutor, um prazer mais uma vez prazer é meu, ter você aqui no Inspire-se. Obrigado, estou em casa. Isso aí. E hoje nós vamos falar sobre rosácea. Um assunto também muito falado na internet, muito discutido, tratamentos, causas, enfim. Mas, doutor, explica para nós o que é a rosácea. Perfeito. A rosácea clássica, né? A rosácea, que tem até várias formas, mais inflamatórias, até uma forma chamada granulomatosa, onde faz mais lesão. Rosácea é uma vermelhidão no rosto. Então, esse é o quadro clássico. A gente chama de acne rosácea. Posso ter aquele vermelhidão, então formas mais eritematosas, mais telangiectásicas, né? Comum em pessoas mais claras, existe um padrão genético, né? Até a rosácea ocular, né? Que está na moda. Né? Quem tem rosácea normalmente ferve os olhos, né? E hoje a gente pode ter uma uveíte anterior, que é uma sensibilidade no olho claro, e essa sensação que a gente chama de rosácea ocular. Então, rosácea é um processo inflamatório que deixa vermelho o rosto, né? São pessoas que têm uma tendência a também entrar em ambientes, ficar mais vermelho, ou beber alguma coisa, que a gente chama isso de flushing. O flushing é um termo em inglês, que é a sensação de ficar muito vermelho. Isso é comum na rosácea, não necessariamente só quem tem rosácea, mas comum as pessoas claras. Eu tomo alguma bebida e fico muito vermelho, doutor. Entro no ambiente, né, e o rosto ferve, né? Então, a rosácea é uma doença crônica, inflamatória, onde me deixa o rosto vermelho, pode deixar também o nariz aumentado, isso é uma queixa muito comum, que a gente chama de rosácea granulomatosa nasal, então aumenta o nariz. Existe essa correlação também com a rosácea ocular. Então, os oftalmologistas encaminham para manejar. Então, rosácea é uma doença inflamatória que é impactante. Hoje existe uma correlação interessante em novos estudos com foliculite pitiospórica. O que é isso? A relação de inflamações tipo espinhas na nuca. E hoje está se relacionando também a questão da rosácea, os estudos novos, com Helicobacter pylori, a bactéria do estômago. Então, uma correlação de pele clara, e se vê hoje que o Helicobacter é mais agressivo, existe uma correlação com pacientes mais claros, e essa relação da rosácea, principalmente com doença inflamatória, mas principalmente esofagites do esôfago, ou úlceras, né? Então, a atividade dessa bactéria inflamando o nosso estômago e uma correlação, né, de risco maior de complicações do tubo digestivo superior com a rosácea. Doutor, eu já vi também que falam que quem tem a rosácea tem que evitar, por exemplo, banho quente, exposição a vapor. Isso é real? Isso é a questão dessa tendência ao flushing. Né? O flushing, esse termo americano que eu voltei, que é a sensação do rosto ficar vermelho. Vasodilatar, um reflexo, né? Vasomotor, e a partir daí, se eu tivesse choque térmico, entrada com o calor, o ambiente, vai me deixar vermelho. Né? Isso dá uma sensação desagradável. Então, existe realmente no paciente com rosácea mais possibilidade de fazer esse ato reflexo e ficar mais vermelho. Então, aí é muito desagradável a sensação,
né, até em estética, que incomoda claro, muito. Com certeza. Né? Doutor, foi um prazer, então, estar conversando com você. Sempre trazendo muito conteúdo importante aqui para o Inspire-se sobre saúde, sobre bem-estar, tratamento de diversas patologias. E foi muito importante esse papo hoje sobre rosácea. Acho que vai contribuir muito para quem está assistindo aí. Vou deixar aqui na tela o contato do doutor, onde ele atende, se vocês quiserem marcar uma consulta para ser atendido diretamente pelo Dr. Breno, também o @ dele para quem quiser conhecer um pouquinho mais dele pelo Instagram. Doutor, muito obrigada, viu? Obrigado, agradeço. Até daqui a pouquinho. Esse mês nós mudamos de estação, nós vamos do inverno para a primavera. E assim como o ano tem 4 estações, a nossa vida também é assim. Nem sempre a gente está com aquele calor do verão. Às vezes a gente está mais reprimido, mais inverno, mais contraído. E tem momentos que a gente está mais alegre, mais solto, mais verão, mais primavera. Tudo muda, tudo é feito de fases. Assim como o tempo, assim como o ano, assim como tudo que acontece na nossa vida. A gente é criança, depois a gente é adolescente, vivemos a juventude, e aí a fase adulta, e depois chegamos na velhice. Então nós precisamos entender cada fase e não nos prejudicar ou nos sentir mal se estamos vivendo uma fase que não gostamos tanto. Afinal, a gente precisa viver todas as fases, passar por todos os processos e entender cada processo, porque cada um deles faz parte do nosso amadurecimento e também da chegada de algo melhor. Às vezes a gente vai estar muito feliz, às vezes nem tão feliz, às vezes com muita energia e às vezes nem tanta energia, mas tudo isso é normal. A natureza é assim, ela é feita de altos e baixos e a gente tem que saber lidar e enfrentar tudo que tiver para acontecer. E o Inspire-se de hoje vai ficando por aqui. Foi um prazer estar com vocês mais uma vez aqui, iniciando mais uma semana, e é sempre muito, muito, muito bom compartilhar muito conteúdo com vocês. Na semana que vem eu tô de volta no mesmo horário. E lembre-se sempre, você é o seu principal bem e tem o poder de mudar a si mesma. Te encontro na semana que vem.